Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, dessa vez para a gente trazer informações da partida de amanhã entre Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. É a 11ª rodada do campeonato. Eu quero trazer todas as informações aqui no vídeo de hoje para vocês, a provável escalação do Bahia, informações do adversário, análise do jogo, como o Bahia deve chegar para essa partida, enfim, trazer uma análise completa ali para vocês, para você, torcedor, ficar muito bem informado. E quero falar também sobre o mercado de transferências, atualizar vocês acerca de uma situação que envolve um goleiro uruguaio, o Muslera, ex-jogador do Galatasaray agora, né? Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Já não esquece de deixar o teu like aqui, que é muito importante. Primeiro, também não se esquece de comentar aqui embaixo o que é que tu achou do vídeo, qual a tua opinião. É muito importante a nossa interação aqui. Não se esquece também de se inscrever para poder ajudar o meu trabalho, ajudar o nome do Esporte Clube Bahia, que o canal possa atingir a marca de 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar logo esse vídeo, né? E também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre a equipe do São Paulo, como é que o tricolor paulista vem para esse confronto para enfrentar o nosso tricolor de aço. O Bahia, diferente do São Paulo, jogou na quarta-feira e o São Paulo jogou na terça, ou seja, o São Paulo tem um dia mais de preparação do que o Bahia para esse jogo, e é importante colocar isso aqui sempre na análise central. Não que o São Paulo vai ter um grande tempo para se preparar, não, também é prejudicado pelo calendário, mas o Bahia nesse confronto foi o mais prejudicado, porque o Bahia estava quarta-feira jogando lá em Porto Alegre, viajou a madrugada toda na quinta, chegou quinta, descansou obviamente, e aí só teve hoje para se preparar, e você não pode nem fazer uma atividade mais intensa ou até tentar corrigir alguns erros, um treino mais pesado, porque os atletas estão desgastados fisicamente. Ou seja, uma situação complicada para o Bahia, tendo que lidar com esse calendário que é o nosso do futebol brasileiro. Mas enfim, falar sobre o São Paulo. São Paulo que tem muitos desfalques para enfrentar o Bahia amanhã na Arena Fonte Nova. É quase um time completo. Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, Alisson. O Alisson está suspenso, né? Mas todos esses jogadores são desfalques para o São Paulo no dia de amanhã. Eu falei os principais jogadores. Tem mais jogadores até, o São Paulo não vai contar. O Calheri também já tem um tempinho aí fora. Enfim, são muitos jogadores importantes do time titular que o São Paulo não vai poder utilizar no jogo de amanhã. E aí o Zubeldia, né, que é o técnico do São Paulo, que também está suspenso, nem vai poder estar ali na beira do campo. Ele viajou com a delegação do São Paulo para Salvador, mas não vai poder dirigir a equipe na partida de amanhã. Ele deve mandar um time dentro das suas limitações, dentro daquilo que ele tem de opções, mas deve mandar um time com muitos atletas da base. O São Paulo, que está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, passou no grupo, né, que tinha o Tajeres da Argentina, tinha o Alianza Lima também do Peru, e o Alianza Lima que veio para a Sul-Americana, enfim, o São Paulo passou num grupo até complicado, não era um grupo tão fácil, passou bem com 14 pontos, no Campeonato Brasileiro ainda não está tão bem assim, precisa subir algumas posições na tabela, existe um certo tipo de pressão em cima do técnico Zubeldia pelo rendimento não tão esperado assim no Campeonato Brasileiro, mesmo que na Libertadores o técnico argentino esteja bem. Falar sobre o Bahia agora, o Bahia que, como eu falei, jogou na quarta-feira, foi eliminado para a equipe do Internacional, né, na Libertadores, e agora vai ter que se concentrar no Campeonato Brasileiro para tentar terminar bem essa maratona, como o próprio Rogério vem chamando, essa sequência de jogos que o Bahia vem enfrentando na temporada, vai enfrentar a equipe do São Paulo para tentar se manter na parte de cima da tabela. O Bahia é o sétimo colocado atualmente, né, e ainda pode ser ultrapassado, se eu não me engano, não pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que tem um jogo a menos, mas, enfim, eu acho que eu tô certo, tá? Mas se eu estiver errado, pode comentar. Mas o Bahia vem para esse jogo contra o São Paulo tentando, acima de tudo, sobreviver. O Bahia vem num desgaste muito grande, aí tem esse jogo contra o Inter, e agora, pouquíssimas horas depois, já em campo novamente dentro de casa e com a viagem nas costas. E por conta disso, o Rogério deve mandar a campo um time totalmente alternativo para essa partida. Muitos jogadores considerados titulares, mas que não têm condições físicas de jogar, devem ficar no banco de reservas. O Bahia pode não contar, por exemplo, com o lateral direito Gilberto, pode colocar o David Duarte no banco, e aí colocar o Gabriel Xavier, o Iago Borducci no lugar do Luciano Juba, o Acevedo no lugar do Caio Alexandre, enfim, são algumas das possibilidades que podem acontecer no dia de amanhã. De desfalque mesmo para essa partida, a gente não tem, a gente tem apenas assim, o Canu, que está lesionado há bastante tempo, não é um desfalque novo, o Arias já voltou, tem o Ademir que já voltou também, tem o Rezende que está lesionado, está na fase de transição, e tem mais um, né, que eu não estou lembrando agora para vocês, mas enfim, são 3 desfalques para esse jogo de amanhã, mas é um Bahia que vai
assim, não tem tantos desfalques agora nesse exato momento, mas é um time que está desgastado fisicamente, como eu falei anteriormente, e por conta disso vai ter muitas mudanças no dia de amanhã. O Rogério deve optar, o Marcos Felipe deve manter no gol, e aí na lateral direita pode colocar o Arias, na zaga a tendência é que seja o Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Iago Boducci, aí você tem um meio de campo um pouco mais diferente. Ah, e tem o Eric, perdão, né? Eu acabei esquecendo o lesionado, era o Eric. E aí no meio de campo você pode ter ali o Acevedo no lugar do Caio Alexandre, Jean Lucas pode jogar, né, alguns minutos, porque não jogou contra o Grêmio. O Everton Ribeiro é um atleta que teve também um grande desgaste nesses últimos jogos, pode ficar de fora. E aí no ataque, provavelmente o Ademir deve voltar como titular. O Luciano Rodrigues deve começar também como titular na partida de amanhã. Enfim, quem conseguir se recuperar melhor deve ser o time que vai entrar em campo amanhã contra a equipe do São Paulo. Jogo dificílimo. Eu trouxe para vocês no vídeo anterior a esse aqui no canal sobre a fragilidade ofensiva desse time do Bahia. É importante voltar a marcar gols, voltar a vencer bem, e o jogo de amanhã é muito importante para a gente no campeonato, mesmo que o Bahia tenha uma missão complicada. Não porque o time do São Paulo é um time imbatível, um time muito difícil de se enfrentar. É um time complicado, é um time competitivo, mas não é essa a questão. A briga do Bahia amanhã vai ser contra ele mesmo, com suas limitações físicas. O quanto esse time vai conseguir se recuperar fisicamente e mentalmente da partida da última quarta-feira, que terminou com a eliminação do Bahia na Libertadores e agora a ida para o time, né, para a Sul-Americana. Falar agora sobre o mercado de transferências, a gente está falando sobre alguns nomes e tal. E antes desse jogo contra o Inter na Libertadores, a gente falava sobre a necessidade do Bahia de acabar se reforçando, né? A necessidade de trazer reforços, porque precisava ter um time mais competitivo para a sequência da Libertadores, se conseguisse a classificação, ou para a Sul-Americana e até mesmo para o Campeonato Brasileiro. E um dos nomes que foi muito ventilado na última janela de transferências pelo torcedor e também pela imprensa foi do goleiro uruguaio Muslera, goleiro que atua no Galatasaray há bastante tempo, são cerca de 14 temporadas. A RT Sports, né, que é um portal de notícias de futebol, acabou noticiando na época esse interesse do Bahia e até mesmo uma proposta oficial do Tricolor de Aço pela tentativa de contratar o goleiro uruguaio, que não aconteceu naquele exato momento. Não sei se vocês se recordam, né, mas se você pegar meus vídeos antigos, quando eu falo sobre esse assunto do Muslera, eu falo justamente que o Bahia assim, buscou, sondou a situação e tal, porque o Muslera já estava ameaçando sair, tinha uma possibilidade de já deixar o clube turco no início do ano, mas o Bahia não chegou a uma conversa mais avançada e tal, de acordo com as minhas apurações. E aí agora a gente tem uma atualização acerca dessa situação. Por quê? Porque antes o impedimento era que ele tinha contrato até o meio do ano, até o meio de 2025, ou seja, esse exato momento, e aí tinha uma possibilidade de renovação com o clube turco até junho de 2026, o que não aconteceu. O Muslera está oficialmente livre no mercado. Ele se despediu na entrevista ali após um jogo no Campeonato Turco e falou que agora vai para a América do Sul, que ele vai ficar mais próximo do país dele, mais próximo da família dele, sem revelar o clube ou até mesmo a liga que vai jogar. Pode ser o futebol uruguaio, pode ser o futebol argentino e até mesmo o futebol brasileiro, por que não? O Muslera, apesar da idade já avançada, de 39 anos, é um goleiro que joga em alto nível. E a gente sabe, né, que no futebol os goleiros, mesmo com idade avançadas, tem condições de conseguir jogar em alto nível. O maior exemplo que a gente tem no futebol brasileiro é o goleiro Fábio do Fluminense, que já está caminhando aí para os seus 40 e poucos anos, né? 45, 46, enfim, é uma idade já muito avançada. A gente sabe que nem todo mundo esse potencial, né, de conseguir de fato atingir uma idade dessa jogando em alto nível, mas não é uma exceção. O Muslera pode muito bem isso aí. Então a idade para mim não é um problema nessa questão dessa contratação. O problema é que ele teria um alto custo, mesmo de salários, né? Assim, o jogador está livre no mercado, mas tem o custo da luva, tem o custo do salário, você pagar os agentes, empresário, enfim, tudo isso tem um custo para trazer o jogador. Não é só pagar ao clube. Então o Bahia teria um alto custo com esse atleta para ele poder jogar aqui de salário também. Ele seria o segundo jogador mais bem pago do elenco, segundo o RT Sports lá em janeiro, caso de fato fosse concreta essa proposta e ele aceitasse. E enfim, e agora, além de ter ele livre no mercado, o Bahia tem esse potencial, né, de não negociar diretamente com o Galatasaray, negociar diretamente com o jogador e essa possibilidade de chegar aqui. Eu acho que é uma situação muito complicada. Primeiro, assim, não é o perfil do Bahia nesse exato momento trazer um jogador de 39 anos para uma posição que daqui a 2, 3 anos, né, se ele se mantém em alto nível, porque é uma incógnita, se ele conseguir se manter em alto nível, aí tem que trazer um outro goleiro, e aí você já tem um alto investimento com o Muslera, enfim, não sei até que ponto passa o objetivo do Bahia em procurar o Muslera nesse exato momento por conta disso. Mas por que eu estou falando do Muslera? Porque eu falei para vocês que o Bahia, além do Patrick Sequeira, estava estava monitorando outros nomes, né, buscando outras situações
situações que poderiam ser mais vantajosas economicamente, que poderiam fazer mais sentido do que o Patrick Sequeira. Isso porque o Casa Pia de Portugal pede 12 milhões de euros para liberar o arqueiro costarriquenho. Tá bom, meu povo? Você acha que o Muslera é um bom nome? Você acha que caberia no lugar do Patrick Sequeira? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Confere aí, passa aí, se você estiver no celular, desce um pouquinho aí a tela, vê se você está inscrito. Se não tiver, clica no botão de se inscrever para poder ajudar aqui a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua companhia diária, né, aqui no canal. Muito obrigado por comentar, por estar sempre aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.